Todos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, sessão número 6, do dia 30 de janeiro de 2023. Nós temos 4 processos em pauta e 1 em mesa, sendo que no processo número 4, há a solicitação de sustentação oral por parte da doutora Tatiane Alencar Silva. Solicito à nossa secretaria que convide a ilustre advogada a adentrar a sala. Doutora Tatiane, boa tarde. Bom, enquanto a doutora entra na sala, então eu vou apregoar o processo. Trata-se de prestação de contas anual PJE 0600-047-69, 2021. Relator eminente magistrado doutor Geilma Gleice Chaves Gomes. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Progressista, PP. Interessada Dirlane Jaqueline Cassol e Érica Aparecida de Almeida. Então, vamos aguardar então, o ingresso da doutora Tatiane à sala de julgamento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutora Tatiane, seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, Pois não. Não, pode falar. Eu anunciei já o julgamento do processo. Indago de Vossa Excelência se nós podemos dispensar o relatório. Sim, pois não? Sim. Então, Vossa Excelência está com prazo regimental de 15 minutos. Tá, muito obrigada. Pedir desculpa aí com a tecnologia e estender os meus cumprimentos aos demais membros da Corte. Obrigado. Bom, primeiramente, trata-se de prestação de contas do Partido Progressista referente ao exercício de 2020. E surgiram alguns pontos que são necessários a gente conversar. O primeiro ponto é a ausência de norma interna do partido que autorizaram o pagamento da remuneração do secretário-geral, nos termos do parágrafo 4º do artigo 21 da Resolução TSE 23.604. Este mesmo artigo ele é uma reprodução do artigo 44A da Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096. E eu quero lê-lo agora para Vossa Excelência, que diz que as atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político partidário, assim definidas em normas internas de organização. Neste ponto, cumpre explicar um pouquinho o que quer dizer se definidas em normas internas. É remuneração ou são as atividades exercidas? E o artigo deixa claro que as atividades de direção exercidas nos órgãos partidários e suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político partidário, assim definidas em normas internas de organização, elas não geram vínculo de emprego. E aí continua. Então, deixa claro que são as atividades e não a remuneração que é necessário estar em normas internas. Para além disso, cumpre destacar que o artigo 44, inciso 1º, ele limita o total de pagamento, que eu vou ler agora. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, inciso 1º, na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal a qualquer título, observado do total recebido, os seguintes limites. Aí, letra A, 50% para órgão nacional e letra B, 60% para cada órgão estadual e municipal. Sobre este ponto, a qualquer título, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela destaca que não restringe a natureza do vínculo mantido com o partido, incluindo, portanto, o pagamento de remuneração pelo exercício do cargo de dirigente partidário. Nesse sentido, a partir da promulgação da Lei 13.887 de 2019, passou a Lei 9.096 a prever expressamente em seu artigo 44A a possibilidade de remuneração das atividades de direção exercidas nos órgãos partidários. Logo, não há nenhuma necessidade, nenhuma estipulação que defina que tenha que haver uma norma interna para estipular valores.
e sim as atividades exercidas. O pagamento de dirigente, como tem vários exemplos nacionalmente, embora sejam de outros partidos, isso revela que não há qualquer limitação, seja para esse ou para aquele partido, mas sim que a legislação geral ela permite. A comissão do partido ela se reuniu em 5 de agosto de 2022 para a convenção estadual, para deliberar sobre esse assunto, o que ficou claro que se tornou uma norma interna do partido, para simplesmente descrever que não há qualquer vedação na legislação. Logo, não há qualquer impedimento ao pagamento realizado. Destaca-se ainda que em nenhum momento o órgão interno ou a procuradoria descreveu que o secretário faltou ao serviço ou que esses serviços não foram prestados, apenas a questão da remuneração e da norma interna. E pela norma interna, a gente já verificou que na legislação é permitido, não havendo qualquer impedimento. Quanto ao outro item, refere-se à ausência de documento quanto a um celular. Porém, esse celular foi comprado em 2019, pago parcelado, e o valor também não compreende uma grande monta. Tanto que o parecer técnico bem indica que todas as documentações foram apresentadas, foram comprovados os gastos realizados. Então, não há qualquer situação que possa ser caso de desaprovação, mas sim aprovação, porque não há qualquer impedimento ao pagamento realizado e tampouco foi ausente algum documento específico, porque foi apresentado a nota fiscal do celular, justificado a documentação, e o próprio parecer descreve que restam comprovados todos os gastos. Então, nesse caso, o referido partido político ele pugna pela aprovação das contas. Encerrou, doutora? Sim. Tá. Obrigado por vossa manifestação. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Bruno Chaves. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes da corte, também a doutora Tatiane. Senhor presidente, o parecer da Procuradoria foi instado aos autos e é no mesmo sentido do setor técnico, que é pela desaprovação das contas, por conta das irregularidades identificadas e também a devolução de recursos aplicados indevidamente, correspondente a mais de R$109 mil. Então, o parecer breve é esse, pela desaprovação com a recomposição horário dos recursos públicos aplicados indevidamente. Ao parecer. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, a eminente relatora, a doutora Joilma. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, procurador regional eleitoral, servidores, advogada, doutora Tatiana Alencar, todos que nos assistem. Vou iniciar a leitura do voto. O Diretório Regional do PP apresentou tempestivamente os documentos referentes ao exercício financeiro de 2020, registrando movimentação de recursos financeiros na seguinte ordem. Fundo partidário, R$ 513.683,40. Fundo Especial de Financiamento de Campanha, R$ 2.466.606,54. Contribuições de filiados, R$ 8.000. Sobras financeiras de campanha, R$ 1.604,02. Outros, R$ 6.000, 491,85, total, R$ 2.996.385,41. Após exames dos autos, com a juntada de documentos promovida pelo partido em diversas oportunidades, a CEPA registra que as pendências detectadas não foram sanadas em sua totalidade, persistindo nos autos um quadro de irregularidades graves que comprometem a transparência e confiabilidade do conjunto contábil, elencando os seguintes itens. 1. Não foi apresentada norma interna autorizando o pagamento de remuneração ao secretário-geral da agremiação, valor anual de R$ 109.950,54, conforme
montante este superior ao dobro do teto do regime geral da Previdência Social. Artigo 21, parágrafo 4º da Resolução do TSE número 23.604 de 2019. 2. A ausência de inventário contemplando os bens permanentes adquiridos. Artigo 26, inciso 1 e 2, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 7º do artigo 35 da Resolução do TSE número 23.604 de 2019. Item G. Passo a análise das irregularidades elencadas no relatório técnico que ensejaram a manifestação pela desaprovação das contas. 1. Da ausência de norma interna autorizando o pagamento de remuneração ao secretário-geral da agremiação, valor anual de R$ 109.950,54. É o item A. No item em comento, a ACEPA considera irregular o pagamento efetuado a dirigente partidário, secretário-geral, manifestando-se da seguinte forma. A. Apresentar eventuais normas internas do partido que autorizam o pagamento de remuneração ao secretário-geral nos termos do parágrafo 4º do artigo 21 da Resolução do TSE 23.604 de 2019, num valor de R$ 12.202,12 mensais. Manifestação do PP. Quanto ao item A, não há normas internas do partido, visto que a referida agremiação partidária segue a legislação geral vigente, podendo inclusive ser pagos com recursos do fundo partidário, sem contudo gerar vínculo de emprego, senão vejamos, suprimir uma parte, sobre os gastos com pagamento pessoal realizados com verbas do fundo partidário. O TSE tem consolidado seu entendimento no sentido de que a comprovação dos gastos mediante apresentação de contratos e notas fiscais, a regularidade das contas partidárias depende de comprovação da vinculação dos serviços e bens às atividades partidárias. Parágrafo 2º do artigo 35 da Resolução do TSE 23.464, no caso dos autos relatório mensal apresentado pelo diretor, secretário-geral, no qual está à disposição 24 horas do dia da função partidária. Relatório de viagens e reunião comprovam que o diretor não exerce nenhuma função remunerada, além da partidária, ao progressista Rondônia. Há casos nacionalmente conhecidos, como de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Sérgio Moro, do Podemos, os quais são remunerados por seus diretórios. Logo, não há qualquer vedação ao pagamento de remuneração ao secretário-geral, membro da diretoria partidária. Logo, não há qualquer vedação ao pagamento de remuneração ao secretário-geral, membro da diretoria partidária. Nova manifestação do PP. Não bastasse o Partido Progressista se reuniu na data de 5/8/2022 para a convenção estadual, oportunidade em que a comissão executiva, deliberando naquele momento, conforme ata que ora se anexa, pela legalidade dos pagamentos feitos aos diretores do PP Rondônia, independentemente do grau de parentesco, já que não há vedação por ser o cargo estritamente político, ratificando e autorizando pagamentos futuros. Sendo assim, não há qualquer vedação ao pagamento de remuneração ao secretário-geral. Irregular. R$ 109.950,54, que corresponde a 21,40% do valor do fundo partidário. O parágrafo 4º do artigo 21 da Resolução do TSE 23.604 de 2019 versa sobre a possibilidade de pagamento de remuneração a dirigente partidário, porém, desde que definidas em normas internas do partido. Logo, o partido não apresentou as normas internas que autorizam o pagamento de remuneração ao secretário-geral, a qual é superior ao dobro do teto do regime geral da Previdência Social, o que correspondeu ao valor anual de R$ 109.950,54. Em pesquisa no Estatuto do Partido Progressista 2020, não consta a possibilidade do pagamento de dirigentes partidários com recursos do fundo partidário, apenas de pessoal em geral, nos termos do artigo 119, inciso 1, inverso. Artigo 119.
os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido pagamento de pessoal a qualquer título, observado o total recebido, os seguintes limites: A, 50% para o órgão nacional, B, 60% para cada órgão estadual e municipal. Vale registrar o secretário-geral, Luiz Paulo da Silva Batista, é cônjuge da presidente da agremiação partidária, Jaqueline Cassol, o que corrobora a necessidade de apresentação da norma interna autorizadora. Nessa feita, conclui-se que convenção realizada pela Comissão Executiva do Partido em 5/8/2022, autorizando os pagamentos realizados, não tem o condão de sobrepor a ausência de regulamentação interna. Encerrado agora essa última manifestação da CEPA, voltando ao relatório, a tese defensiva de que os pagamentos são regulares, posto que a agremiação partidária segue a legislação geral vigente, podendo inclusive ser pagos com recursos do fundo partidário, sem contudo gerar vínculo de emprego, e de que a Comissão Executiva, em 5/8/2022, deliberou pela legalidade dos pagamentos feitos aos diretores do PP Rondônia, independentemente do grau de parentesco, já que não há vedação por ser o cargo estritamente político, não merece acolhimento. É certo que a remuneração dos dirigentes partidários é permitida, seja com dinheiro público, recebido por meio do fundo partidário ou privado, arrecadado em doações externas e contribuições de filiados. Todavia, deve-se estabelecer, em atos normativos internos do partido, critérios transparentes de remuneração, com valores fixados em patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo. O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reafirmou por maioria de votos que os dirigentes podem ser pagos com verbas do fundo partidário, sem que haja necessidade de comprovação das atividades desempenhadas nas siglas. Nesse sentido, cito: Prestação de Contas, Exercício Financeiro de 2012, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, aprovação com ressalvas. Verifica-se a ausência de vedação legal para fins de remuneração de dirigentes partidários pelo exercício do cargo, devendo ser estabelecido em atos normativos internos do partido critérios transparentes de remuneração, com valores fixados em patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo. Contas aprovadas com ressalva e determinação de devolução ao erário. TSE, Prestação de Contas. 223, dígito 90, 2013, 600-0000, Brasília, Distrito Federal, relator, ministro Admar Gonzaga, publicação no Diário da Justiça Eletrônica de 7/5/2018. Nessa linha, ressalta-se que o exame das contas contém quanto à aplicação dos recursos do fundo partidário, o exame dos documentos de suporte, a verificação da movimentação financeira e a certificação da efetiva prestação dos serviços com sua vinculação às atividades partidárias, nos termos do artigo 44 da Lei nº 9.096, de 1995, dos artigos 18, parágrafo 1º, inciso 2, e 36, parágrafo 2º, da Resolução TSE número 23.604, de 2019, e ainda da jurisprudência do TSE. Nessa perspectiva, trago à colação trecho do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes no julgamento da prestação de contas número 0600-416, dígito 80, 2018, 600-000. A utilização de recursos públicos pelo partido político submete-se ao rol taxativo estabelecido no artigo 44 da Lei 9.096, de 1995. Assim, todo e qualquer gasto deve ser empregado para a própria atividade partidária e comprovada sempre sua vinculação. Como já mencionei, na prestação de contas 165 de dígito 92, Diário da Justiça Eletrônico, de 4/6/2021, é indiscutível a autonomia financeira e administrativa dos partidos políticos, conferida expressamente pela Constituição Federal, por meio do artigo 17, parágrafo 1º,
Entretanto, quis o legislador que essa garantia não fosse absoluta, estabelecendo parâmetros sólidos para os gastos partidários, materializados pelo artigo 44 da Lei 9.096, de 1995. Também não se pode esquecer que a gerência dos recursos do fundo partidário deve atender ao princípio da economicidade e legalidade, isto é, sempre buscar minimizar os custos relativos a determinada atividade sem que se comprometa a qualidade. Assim, constitui o ônus da agremiação, por meio de atos normativos internos, critérios transparentes de remuneração, com valores fixados em patamares condizentes com o nível de responsabilidade de cada cargo, sob pena de tal discricionariedade ampla ser critério de exame por parte desta Corte Eleitoral. Irregularidade mantida no valor de R$ 517,28, com determinação de ressarcimento ao erário, uma vez que o gasto não comprova a exigência do artigo 44, inciso 5 da Lei 9.096, de 1995. Desta forma, inexistindo um requisito essencial para se aferir a legitimidade da despesa, à luz dos critérios legais para a utilização dos recursos públicos, o partido não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da despesa declarada, devendo ser mantida a irregularidade apontada pela CEP. Como bem ponderou o analista de contas dessa egrégia corte, conclui-se que convenção realizada pela Comissão Executiva do Partido em 5/8/2022, autorizando os pagamentos realizados, não tem o condão de sobrepor a ausência de regulamentação interna. A ausência de regulamento interno, na hipótese, constitui falha que compromete a transparência e regularidade do ajuste contábil, com potencial por si só para ensejar a desaprovação das contas. Item 2. Da ausência do inventário contemplando os bens permanentes adquiridos no exercício em exame. Item G. No item em exame, a ACEPA pontua que não foi apresentado o inventário dos bens patrimoniais adquiridos com recursos públicos pela agremiação no exercício em exame, como segue transcrito. G. Apresentar inventário do partido contemple os bens permanentes adquiridos em atenção ao artigo 26, inciso 1 e 2, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 7º do artigo 35 da Resolução do TSE 23.604 de 2019. Um ar-condicionado de 18.000 BTUs, no valor de R$ 2.687, e um telefone celular da Vivo, valor de R$ 4.054,80, apresentar nota fiscal. Manifestação do PP. Quanto às demais irregularidades, o prestador apresenta documentação em anexo a fim de superar as irregularidades apontadas pelo corpo técnico deste egrégio tribunal. Nova manifestação do PP. Conforme apresentado, houve um erro no lançamento dos dados e, consequentemente, a conta não estava sendo entregue à agremiação para pagamento. Por essa razão, foi apresentada a presente ação para quitar a referida dívida, ação essa que restou finalizada com um acordo entre as partes, onde restou ajustado o cancelamento da linha e o pagamento no importe de R$ 4.404,24, valor correspondente às faturas inadimplidas pelo período que as faturas não chegaram no endereço do partido e a aquisição do aparelho, marca Apple, modelo iPhone 8 Plus. Desta sorte, mesmo com o referido processo, não houve o envio de nova nota fiscal, mas apenas a informação de transferência e que supre a irregularidade apontada, não podendo ser considerado irregular se restou devidamente comprovada a situação e reconhecido o equívoco pela empresa de telefonia. Assim, requer com as justificativas e complementações apresentadas, seja a presente prestação de contas julgadas aprovadas nos termos do artigo 45, inciso 1 da Resolução do TSE 23.604 de 2019. Exame da CEPA irregular, valor de R$ 6.741,80. Corresponde a 1,31% do fundo partidário. Inventário solicitado, não apresentado.
não apresentada a nota fiscal do celular adquirido em 2020 com recurso do fundo partidário. Destaca que é inidônea a nota fiscal de aquisição do celular iPhone emitida em 23 de 2019, na qual consta como adquirente o Partido da República, PR, no valor diverso de R$ 3.840. Por fim, que pese os argumentos apresentados, não consta nos autos documentação que comprove a destinação dos recursos públicos de maneira cabal. No caso, quanto à aquisição do aparelho telefônico, marca Apple, modelo iPhone 8 Plus, junto à operadora Vivo, Telefônica Brasil S.A., em linhas gerais, a defesa alega que se trata de bem adquirido em 2019. Sustenta que houve um erro no lançamento dos dados do comprador pela empresa, fato que trouxe inúmeros transtornos para a agremiação e foi objeto da ação de consignação em pagamento número 7.083.375, dígito 36 de 2019, proposta em 4/7/2019. Neste ponto, entendo que a tese suscitada encontra respaldo nos documentos carreados aos autos, notadamente porque a nota fiscal impugnada na análise técnica, emitida em 20/3/2019, instruiu a ação de consignação em pagamento, que restou extinta pela homologação de acordo entre as partes em 5 de dezembro de 2019. Para mais, quanto à diferença de valores do aparelho telefônico, consigna-se que consta da nota fiscal apresentada que houve um desconto no valor de R$ 792 na operação, com o valor final da nota fixado em R$ 3.840. Demais disso, conquanto seja obrigação do partido manter organizada a sua escrituração contábil e financeira, de modo que permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial, destaca-se que a ausência de inventário dos bens patrimoniais pertencentes ao partido não comprometeu como um todo a análise das contas, hipótese que, aliada ao percentual ínfimo comprometido no montante dos recursos movimentados no período, 1,31% do fundo partidário, comporta anotação de ressalva, devendo seu impacto ser avaliado ao final no conjunto das irregularidades remanescentes. Sobre a questão, trago o seguinte julgado dessa Corte: prestação de contas anual, partido político, exercício financeiro 2018, contas intempestivas, ausência de inventário dos bens patrimoniais, erros formais, contas aprovadas com ressalvas. Os vícios detectados pela assessoria contábil, consistente na intempestividade na apresentação das contas e ausência de inventário dos bens patrimoniais, ensejam ressalvas. Contas aprovadas com ressalvas. Prestação de contas 0600-134, dígito 93, Porto Velho, Acórdão 84 de 2020, de 7/5/2020, relator, juiz Francisco Borges Ferreira Neto. Conclusão. Em vista da análise do contexto fático-probatório existente nos autos, muito embora a falha examinada no item G comporte anotação de ressalva, conclui-se que a irregularidade pontuada no item A, por si só, constitui vício grave que macula a transparência e confiabilidade do conjunto contábil, posto que encerra expressiva quantia dos recursos recebidos no fundo partidário no exercício de 2020, empregados irregularmente pela agremiação prestadora de contas, na ordem de R$ 109.950,54, representando um percentual de 21,40% deste montante. Tal o quadro, não há que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, bem como deste tribunal. Cito: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se aplicam nas hipóteses, porquanto, embora não seja possível aferir o real montante das irregularidades detectadas, é incontroverso que elas superam um limite de até 10% do total das despesas da campanha, ostentando por consecutário gravidade capaz de macular a análise da regularidade das contas, na linha da jurisprudência sedimentada por este Tribunal Superior. TSE, agravo regimental 060, 11, 12, dígito 13, 2018, acórdão de 1/7/2021, relator Edson Fachin,
publicação no Diário da Justiça Eletrônico 143, de 26/8/2019. Não incide os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por se tratar de falha grave e serem expressivos os valores nominais e percentual de 42% precedentes TSE. Isso, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, prestação de contas 060-13-2428, acorde de 1/7/2021, relator juiz Clênio Amorim Correia. Publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Declaro o prosseguimento da sessão e nós estivemos fora do ar por alguns minutos em razão de problemas técnicos junto à internet. Então, solicito à eminente relatora que proceda a leitura do seu voto. Correto, presidente. Irei reiniciar de onde parei. Neste contexto, as contas em tela estão a merecer desaprovação com fundamento no artigo 45, inciso 3, a linha A da Resolução TSE número 23.604 de 2019, em razão da despesa realizada com recursos do fundo partidário, reputada irregular no item 2.1 da fundamentação estendida, no montante de R$ 109.950,94. A atual redação do artigo 37 da Lei nº 9.096, de 1995, artigo 48 da Resolução TSE número 23.604 de 2019, estabelece, para hipótese de desaprovação das contas anuais do partido político, exclusivamente o recolhimento da quantia reputada irregular, acrescida de multa correspondente a até 20% deste valor. Neste passo, tem por bem fixar a multa acima referenciada no patamar de 10%, podendo o quantitativo global ser dividido num período de 12 meses, descontados os futuros repasses de cotas do fundo partidário nos termos do artigo 48, parágrafo 2º, da Resolução TSE número 23.604 de 2019. Ante o exposto, voto no sentido de: 1. Desaprovar as contas apresentadas pelo Diretório Regional do Partido Progressista, PP, no Estado de Rondônia, relativas ao exercício financeiro de 2020, nos termos do artigo 45, inciso 3, a linha A, da Resolução TSE número 23.604 de 2019. 2. Determinar em desfavor do PP, após trânsito em julgado, a devolução ao erário do montante de R$ 109.950,54, acrescido da multa no patamar de 10%, podendo o quantitativo global ser dividido em 12 parcelas a serem descontadas os fundos de repasses de cotas do fundo partidário nos termos do artigo 48, caput, e parágrafo 2º da Resolução TSE número 23.604 de 2019. No ponto, frise que o ressarcimento ao erário não constitui penalidade, de modo que deverá ser feito com recursos próprios do partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário ao valor referente à multa. 3. Com o trânsito em julgado, oficie-se a direção nacional e estadual do PP para cumprimento dessa decisão. 4. Após a unidade de contas para anotação a que se refere o artigo 59, parágrafo 5º da Resolução de Regência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, eminente relatora. Vossa Excelência, então, conclui pela desaprovação das contas. Eu tenho aqui uma informação aqui de pedido antecipado do doutor Igor Habib, quanto a esse processo, pedido de vista. Então, consulto os demais eminentes pares se gostaria de antecipar o voto. Doutor Walisson Gonçalves. Presidente, eu aguardarei o voto. Eminente Marcelo doutor Edenir Sebastião. Igualmente, senhor presidente, aguardarei o voto do doutor Igor. Eminente Marcelo doutor Enio Salvador. Aguardo. Ok, então, pedido de vista antecipado do doutor Igor, deferido, os demais aguardam a sua apreciação. Agradeço a participação da doutora Tatiana nesse julgado, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, em prosseguimento, então, anuncio o julgamento do processo número 1 da pauta, trata-se da prestação de contas eleitorais, PJE 0601-365-53,
Origem Porto Velho, relator eminente magistrado Dr. Alisson Gonçalves Cunha, trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, tendo como requerente Ademir Davi dos Santos. Sua Excelência, o eminente relator, conclui pela aprovação das contas, não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito ao eminente relator que proceda à leitura da emenda. Pois não, presidente. Ementa. Prestação de contas eleitorais, eleições 2022, candidato, ausência de impropriedades ou irregularidades, contas aprovadas. Item 1, a ausência de impropriedades ou irregularidades na prestação de contas implica a sua aprovação, porquanto demonstrada a confiabilidade e regularidade das contas do candidato. Item 2, contas aprovadas. É a emenda. Obrigado, eminente relator. Em prosseguimento, processo número 2, trata-se de propaganda partidária PJ 0601-956-15, origem Porto Velho, relator eminente magistrado Dr. Enio Salvador Vaz. Trata-se de veiculação de propaganda partidária em inserções, requerente ao Diretório Estadual do Partido Verde. O eminente relator conclui pelo deferimento do pedido de veiculação de propaganda partidária Partido Verde, relativo ao primeiro semestre de 2023, num total de 5 minutos, distribuído em 10 inserções, conforme calendário. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito ao eminente relator que proceda à leitura da emenda. Propaganda partidária, calendário de 2023, inserções, rádio e televisão, exigências legais atendidas, deferimento. 1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, deve-se deferir a veiculação das inserções de programas político-partidários em cadeia de rádio e televisão nos termos do parágrafo 3º do artigo 50-A da Lei 9.096/95. 2. Pedido deferido. Essa é a emenda. Obrigado, eminente relator. Decisão unânime. Processo número 3 da pauta, trata-se de prestação de conta eleitoral PJE 0601-305-80, origem Porto Velho, relator eminente magistrado Dr. Enio Salvador Vaz. Trata-se de prestação de contas ao cargo de deputado estadual, requerente é Eliamara Ribeiro Bezerra de Menezes. Sua Excelência, o eminente relator, conclui pela aprovação das contas, não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito ao eminente relator que proceda à leitura da emenda. Eleições 2022, prestação de contas de campanha, candidata a deputada estadual, contabilidade regular, aprovação. 1. Devem ser aprovadas as contas de campanha apresentadas tempestivamente e desprovidas de erros formais e materiais. 2. Contas aprovadas. Essa é a emenda, senhor presidente. Obrigado, eminente relator. Temos um processo em mesa, que é o PJE 0601-949-23, propaganda partidária. Relator eminente magistrado Dr. Alisson Gonçalves Cunha, requerente ao Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro. Consultando nesse processo, o doutor Igor tem impedimento. Doutor Igor, você tem impedimento nesse processo? Sim, excelência. Tá, gostaria que a secretaria anotasse, então, por favor. O eminente relator, doutor, o Alisson, vota no sentido de deferir o pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita na modalidade de inserções apresentado pelo PSB, relativo a 2023. Não há apontamento de divergência, portanto, decisão unânime. Solicito ao eminente relator que proceda à leitura da emenda. Emenda. Propaganda partidária, inserções 2023, requisitos legais, atendimento, deferimento. Item 1, atendidos os requisitos nos termos da legislação vigente, impõe o deferimento do pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita em inserções. Item 2, deferimento do pedido. É a emenda. Obrigado, eminente relator. Bom, senhores, esses eram processos que estavam pautados para esta data, inclusive esse julgado por último, que foi em mesa, devendo nesse processo em mesa constar o impedimento do doutor Igor Abib no julgamento, bem como solicita a nossa secretaria que anote a ausência do eminente desembargador Miguel Mônico Neto.
Consulta o eminente magistrado doutor Wallace Gonçalves se há algum outro assunto a ser tratado nessa sessão ou anotação em ata. Sem anotação, presidente. Eminente magistrado doutor Edenir Sebastião. Igualmente, desembargador presidente, sem anotação. Eminente magistrado doutor Enio Salvador. Sem anotação também, senhor presidente. Eminente magistrado doutor Igor Abib. Nada mais a tratar, senhor presidente. Eminente magistrado doutora Joilma. Nada a acrescentar, presidente. Eminente procurador doutor Bruno Chaves. Também sem registro, excelência. Bom, senhores, então, nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão, desejando a todos uma excelente tarde. Muito obrigado a todos.